Olá, seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia, confere aí, eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos abrir mais uma das cartas a qual o apóstolo João escrever à igreja de Tiatira, a igreja a qual estava sendo seduzida, instruída pela profetisa Jezabel. Exatamente isso, igreja. Nós vamos estar analisando, vendo alguns pontos a qual o Senhor repreendeu a igreja de Tiatira. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Deus seja louvado. A igreja de Tiatira, ela é uma igreja na província romana da Ásia Menor. Nos tempos do Império Romano, Tiatira tinha sua importância, aquela importância na província, porque ela trabalhava e tinha uma grande produção dentro de sua cidade. Ela abrigava corporações que ali produziam uma comercialização de tecidos, cerâmica e metais. Então era uma comunidade muito importante, a qual ela trabalhava e produzia, Então ela tinha uma grande importância. Tiatira, ela fica a 80 quilômetros entre Esmirna e fica entre Pérgamos, uma vizinha da outra, bem próximo. Então ela tinha uma ligação entre essas duas cidades, porque vendiam, transportavam, e ali eles conseguiam crescer financeiramente através da sua produção. Aqui no livro que nós vamos ler agora, Apocalipse 2, versículo de número 18, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerar, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profeta, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos e praticam prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Igreja. Então vamos lá. Cristo, ele elogia a igreja de Tiatira. Então ele fala que conhece as suas obras, conhece as suas últimas obras, ele fala do amor, ele fala da fé, ele fala do serviço, ele fala da perseverança. Quase não sai. Então ele vai elogiar essa cidade, esse povo. Só que nós precisamos nos cuidar em termos de elogio. Quando Cristo ele está elogiando, lógico que ele vai vir com uma correção. Lógico que ele vai criticar também a igreja. A igreja ela pode estar fazendo um bom trabalho, ela pode estar executando algo que agrada a Deus, mas ela pode estar sendo influenciada também por outros meios a qual está desagradando a Deus. Então ele vai também corrigir essa liderança, corrigir esse povo para colocá-los novamente no caminho dele. Então, ali naquela comunidade, eles estavam sendo influenciados por uma profetisa chamada Jezabel. Não é a mesma mulher do rei Acabe, mas faz alusão ao nome Jezabel. Então ele vai falar para o povo, vai repreender eles porque eles estavam negligenciando
negligenciando certas práticas. Então eles estavam com costumes pagãos sendo introduzidos na comunidade cristã, igreja. Olha só o que estava acontecendo com eles. Sendo, aqui seduzidos por palavras proféticas, por imoralidade, por idolatria, por sedução. Então a mulher de Tiatira, ela estava seduzindo e influenciando. Nós, como igreja do Senhor, nós, como os servos do Senhor, devemos analisar o Espírito que fala. Se o Espírito fala de Deus, se o Espírito anuncia o verdadeiro Evangelho, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando o Espírito ele vai influenciar para o caminho errado, nós devemos, como igreja, analisar, querido, examinar a procedência da profecia. Mas o povo de Tiatira, eles estavam sendo seduzidos. Então o povo estava indo no caminho a qual a Jezabel estava lhe seduzindo. Eles estavam nos seus cultos, na casa do Senhor, tendo dentro dos seus cultos pagãos e uma imoralidade sexual. E isso não é de Deus. E isso não é do Senhor, não vem do nosso Deus. Então o nosso Deus, ele aqui na carta do livro do Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 18, ele fala que ele tem os olhos como chama de fogo, ele é aquele que tem os pés reluzentes como saíra da fornalha. O que é isso, pastor? Lembra que eu citei no início que eles trabalhavam com metais, eles tinham produções lá em sua cidade, então ele vai usar a teologia reversa, ele vai usar aquilo que eles trabalham para repreender, para mostrar para eles, estou vendo, eu sei o que vocês estão fazendo no oculto, eu sei o que vocês fazem. Então o que o Senhor ele quer da igreja, ele quer da liderança? Se arrependam, volte às primeiras obras, volte para o começo. Nós entendemos e nós vemos nessas 7 igrejas que o próprio Senhor ele fala com a liderança para se arrepender, para voltar às primeiras obras, para voltar ao princípio, porque no decorrer do percurso muitos se perdem. Então o Espírito de Deus ele vai levantar sempre alguém para trazer de volta o servo que está se perdendo no caminho ou sendo influenciado por profecias que não vêm do Senhor. Então ele vai trazer, se arrependam, volte, porque o caminho dos pecadores é a morte eterna. E a morte eterna é ser queimado num lago que arde dia, noite, noite e dia. Para Deus não perder nenhum dos seus escolhidos, ele dá a segunda chance. Se arrependam. Volte às primeiras obras. Do que adianta produzir? Do que adianta crescer financeiramente? Do que adianta construir e perder a salvação? Deus, ele nos ama. Deus, ele amou esse povo a ponto de usar o apóstolo João para mandar essa carta e fazer o povo voltar. Então, é tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar e entender que não há outro segmento a não ser em Cristo Jesus, que nos traz paz, que nos traz consolo e nos traz salvação.
Que você possa guardar essa palavra na tábua dos vossos corações. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E que você possa ter um encontro verdadeiro com o nosso Cristo. Aquele que abre porta, aquele que fecha a porta, aquele que abre caminhos aonde não tem. Deus seja louvado na sua vida. Peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, compartilhe esse trabalho, dê o seu joinha, faça o seu comentário, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus seja louvado por você. Fique na paz.